Olá a todos e a todas, aqui quem fala é o professor Gustavo, de Física, e hoje nós vamos ver uma aula sobre termologia, que é o estudo da temperatura, tá? Então vamos começar aqui. A termologia, ela vai ser, como eu falei, a parte que vai estudar os fenômenos relacionados ao calor e à temperatura. Calor e temperatura aqui na física são coisas diferentes. Nós temos que tomar muito cuidado para não confundir essas duas coisas, tá? O que vai ser temperatura aqui para a gente? Temperatura, num sentido microscópico, vai ser uma medida da intensidade da agitação térmica das moléculas. Então, presta atenção. Suponha que eu tenho um gás, tá, num recipiente, num sistema fechado como aqui. Esse gás, por exemplo, o oxigênio, ele é constituído de diversas moléculas, né, de diversos átomos de oxigênio. Se esse gás ele tem uma temperatura baixa, tá? Isso quer dizer que ele possui um grau de agitação térmica baixo, ou seja, suas moléculas não se movimentam muito, tá? Como está mostrado aqui no slide. Agora, se suas moléculas já mexem com uma certa uma vibração maior, com uma agitação térmica maior, e a sua temperatura vai ser maior também, tá? Então a temperatura é uma medida dessa agitação das moléculas, ok? E aí, calor vai ser uma medida da energia térmica que vai fluir de um corpo para o outro. Naturalmente, essa energia ela vai fluir do corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura. Tá? Então é importante destacar aqui que um corpo ele não possui calor, ele possui temperatura e aí ele transfere calor de um corpo para o outro. Tá? Então, destacando mais uma vez, calor e temperatura são coisas diferentes aqui na física. Então, uma frase, por exemplo, você nunca vai ver um físico falar, hoje está muito calor, tá? Porque o calor aqui tem um outro significado, né? O que seria mais correto dizer hoje a temperatura está mais elevada, né, em relação a uma temperatura que eu tenho como base, né? Aliás, até a noção de quente e frio aqui para a gente são coisas que não são boas para a gente, tá? No sentido científico, porque está muito atrelado com as nossas sensações, com os nossos sentidos, tá? E o que a gente sente, na verdade, não é a temperatura, mas sim a transferência de energia, o calor que está indo de um corpo para o outro, tá? Então, por exemplo, quando eu encosto numa extremidade quente e eu tenho uma outra extremidade de um corpo mais fria, calor vai fluir e aí você sente, tá, esse fluxo de calor, né? Então, por exemplo, tem numa sala, você encosta no metal que está mais frio, né, que está com uma temperatura menor do que o seu corpo, você vai sentir uma sensação de frieza, né? Vai estar frio aquele metal. Isso acontece porque você sente o calor saindo do seu corpo e indo para esse metal, né? Saindo do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Essa troca de calor ela vai acontecer até que os dois corpos estejam com a mesma temperatura. Quando os dois corpos se encontram na mesma temperatura, aí você não vai sentir mais essa sensação, né, de quente ou frio, e aí os dois corpos vão estar num estado que a gente chama de equilíbrio térmico. Tá? É quando dois corpos em contato térmico deixam de trocar energia, ou seja, deixam de trocar calor um com o outro, ok? Então, temperaturas diferentes, eu vou ter troca de calor, atingiu a mesma temperatura, eu vou ter o equilíbrio térmico. É por isso que às vezes quando a gente vai medir a temperatura com o termômetro ele precisa de um certo tempo para indicar a nossa temperatura, né? Você bota lá embaixo da axila, né, da nossa sovaqueira, aí você precisa deixar ele uns minutos. Por quê? Porque é preciso que aquele termômetro entre em equilíbrio térmico com o seu corpo, ou seja, que ele troque calor com o seu corpo até que ele tenha a mesma temperatura com o seu corpo, e aí você consegue ver, né, qual é a temperatura do seu corpo. Ok? É uma medida indireta da sua temperatura. E aí, com isso, a gente pode estabelecer a lei zero da termodinâmica. A termodinâmica tem duas leis, né, a primeira e a segunda, e tem essa outra aqui que é chamada, né, conhecida, de lei zero da termodinâmica. Diz o seguinte, que se dois corpos estão em equilíbrio térmico entre si e com um terceiro, então todos eles estão em equilíbrio térmico. Isso era utilizado para conceituar a temperatura de uma maneira que não é microscópica, de uma maneira macroscópica. Tá? Como assim? Temperatura é a grandeza física que é igual, que é a mesma, quando vários corpos estão em equilíbrio térmico.
Como eu sei que eles estão em equilíbrio térmico? Quando uma grandeza é a mesma para eles, a temperatura. Eu sei que é um pouco redundante, mas é assim que foi feito durante o século XVIII e XIX, né, onde isso se desenvolveu, né, onde essa parte da física se desenvolveu. Depois que veio essa noção microscópica. Então, já que eu tenho a temperatura, né, que é uma medida, uma grandeza entre esses três corpos, eu tenho que mensurar ela, eu tenho que medir ela de alguma maneira. E aí criaram vários dispositivos para isso. Começou com um dispositivo chamado termoscópio, até que chegamos ao nosso termômetro moderno, né? Que é um instrumento que vai ser utilizado para medir a temperatura desses corpos. Como eu falei, essa medida ela é de maneira indireta, né? Eu tenho lá na subaqueira, primeiro, o termômetro, que vai entrar em equilíbrio térmico com o seu corpo, e aí você sabe a temperatura do seu corpo. E aí, os termômetros, eles vão ter substâncias termométricas, né? Antigamente, antes de começar essa era digital, os termômetros, eles utilizavam uma substância termométrica, que era o mercúrio, que é o único metal que é encontrado no estado líquido na nossa temperatura ambiente, né, de 27, 28 graus Celsius. Mas eu posso ter outras grandezas, outras substâncias termométricas para os termômetros, tá? Já fizeram termômetro aí com água, com ar, mas um que se adaptou muito bem foi o termômetro de mercúrio. Né? Por exemplo, no termômetro digital, que é o mais atual, que você compra na farmácia, a substância termométrica dele, na verdade, é um sensor de temperatura, né? Ele é programado eletronicamente para reconhecer a temperatura, tá? Muito bem. Então, já que a gente tem o termômetro, o que importa aqui para a gente são as escalas termométricas, né? Como que a temperatura é medida. Nós vamos estudar basicamente 3 escalas. A escala Celsius, a escala Fahrenheit e a escala Kelvin. Então, eu vou falar agora um pouquinho de cada uma. Bom, a escala Celsius, tá? Ela teve como base os valores do gelo e do vapor da água, né? Então, quando a água ela se encontra no seu estado, no seu ponto de fusão, indo de gelo para água, né? Descongelando, atribui-se o valor zero, né? O Celsius foi lá e falou, não, ó, quando o gelo está virando água, o valor aqui da temperatura em Celsius é zero. E aí, quando a água estava em ebulição, ou seja, fervendo, passando do estado líquido para o gasoso, o Celsius foi lá e falou, não, ó, agora, quando a água está nesse estado, o valor é 100. E aí ele graduou, né, o seu termômetro com base nesses valores, tá? Então, essa escala ela é denominada escala Celsius. Eu vou ler uma temperatura em Celsius como graus Celsius, é uma escala graduada, então não existe a temperatura de 100 Celsius ou 0 Celsius, né? Hoje fazem 20 Celsius, não, é 20 graus Celsius. E o símbolo, né, vai ser o símbolo do grau, né, com C maiúsculo, beleza? Ela é muito utilizada, é a mais utilizada hoje em dia, porque ela é uma escala que ela é centesimal, né? Tem 100 unidades entre o zero e o seu valor máximo, tá? Uma outra escala termométrica é a escala Fahrenheit, e aí ele pegou dois valores, dois pontos diferentes para ser o 0 e o 100, né? Você lê aqui, ó, ele vai falar que o 0, ele utilizou o valor 0 por uma mistura de água, gelo, picado e sal. Então ele misturou lá, deixou interagir por um tempo, falou, ó, aqui é o meu 0 graus Fahrenheit. E aí ele pegou a temperatura de uma pessoa e atribuiu o valor 100. E aí dividiu em 100 partes iguais e estabeleceu a escala Fahrenheit. Também é uma escala graduada, e aí o símbolo, né, vai ser o grau com F maiúsculo. Eu vou ler graus Fahrenheit, tá? Então, se eu comparar com a escala Celsius, o zero, né, da escala Celsius, ele vai corresponder ao grau 32 da escala Fahrenheit. Então, 0 graus Celsius é a mesma coisa do que 32 graus Fahrenheit. E 100 graus Celsius é a mesma coisa do que 212 graus Fahrenheit, né? Então, tem uma proporção aí entre os dois. A escala Fahrenheit ela é a mais utilizada, foi muito utilizada pela Inglaterra, tá? E por os países, né, que foram colonizados pelos britânicos. Atualmente, ela é utilizada em Belize e principalmente nos Estados Unidos, né? E ela tem algumas vantagens em relação à escala Celsius, né? Ela foi criada antes, né, que a escala Celsius. A principal vantagem é no uso na medicina, porque quando uma pessoa está com 100 graus Fahrenheit, ou seja, com a temperatura igual a 3 dígitos, quer dizer que ela está febril, né? Na escala Celsius,
Aí é uma pessoa com 37, 38 graus Celsius está com febre. Então tem essa mudança, né? A pessoa com 99 graus Fahrenheit, ela não se encontra ainda em febre. Aí passou para os 3 dígitos, né, por um valor 100, ela já se encontra com febre. Inclusive, nos médicos americanos, eles falam, né? Ah, a temperatura da pessoa está nos 3 dígitos, então ela está com febre. E aí, a última escala é a escala científica, é a escala Kelvin, tá? Que foi o Lord Kelvin que criou, um cara chamado William Thomson, que ficou conhecido como Lord Kelvin, Lord inglês e tudo mais, o cara tinha poder, e ele criou essa escala utilizando um termômetro diferente, um termômetro a gás, tá? Não vou explicar aqui como esse termômetro funciona, porque também não é o objetivo da aula. Por que a escala Kelvin é a mais utilizada na ciência hoje em dia? É o padrão no sistema internacional. Porque o Kelvin percebeu que se ele mudasse a pressão e a temperatura de diversos gases, de diversas amostras, se ele fosse diminuindo isso, tudo ia chegar para um mesmo valor, ó, de menos 273,15 graus Celsius. Esse valor aqui, ele estabeleceu como sendo o zero na escala Kelvin, né? Cuidado aqui que esse gráfico ele está na escala Celsius, ó. Então, repara, gás 1, gás 2 e gás 3, se extrapolar, né, essas retas, todas vão convergir, vão ir para o mesmo ponto. Esse ponto é o que o Kelvin estabeleceu como sendo o zero absoluto. Tá? E é importante dizer que aqui não é possível você atingir o zero absoluto. Tá? É uma temperatura muito baixa, que existem vários estudos de pessoas tentando chegar no zero absoluto, mas teoricamente ele é impossível, porque a temperatura não é o grau de agitação térmica das moléculas. Um dos preceitos que a gente tem é que as moléculas estão em movimento constante. Se ela chega no zero absoluto, isso quer dizer que a molécula vai ficar parada, vai parar. Ou seja, é um paradoxo aí, não é possível que isso aconteça. Tá? E aqui é importante a gente saber converter a temperatura de uma escala para outra, tá? Então a conversão eu vou ter de Celsius para Kelvin e de Celsius para Fahrenheit. De Fahrenheit para Kelvin é só você converter primeiro para Celsius e aí de Celsius para Kelvin, tá? Como ocorre essa conversão? Ela tem que acontecer respeitando essas duas fórmulas aqui, essa para Celsius e Kelvin e essa para Celsius e Fahrenheit. C aqui é a temperatura em Celsius. Então, C é igual a K, que é a temperatura em Kelvin, menos 273. Então, a temperatura em Celsius é igual à temperatura em Kelvin, menos 273. Tá? Da mesma forma, entre Celsius e Fahrenheit, C, que é a temperatura em Celsius, vai ser igual a 5 que multiplica o F, menos 160, tudo isso dividido por 9. E aí eu tenho os fatores de conversão de Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius, e de Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius. Tudo bem, pessoas? Espero que vocês tenham entendido aí essa primeira aula. Na próxima aula a gente vai estudar a dilatação térmica dos sólidos, ok? Tchau, tchau.